Olá, meus caros, boa noite! Como você está, Beloesos? Meio desgostoso o clima de Porto Alegre, mas faz parte do nosso Que ciclo nada, anual. apenas um friozinho gostoso. Aqui em Niterói também, aqui no Rio de Janeiro também chegamos aqui, essa onda polar chegou aqui também. Seja bem-vindo a mais um encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo celta. O clima está ajudando, dá mais estilo nas vestimentas, afinal de contas, não é verdade? Ah, como não? Querido, são duas calças, meia de lã, bota, camiseta, blusa de lã, casaco forrado, cachecol e luvas. Tudo Eu fui sair de casa hoje e pensei, será que eu vou passar na porta? Eu só estou aqui com a minha força de vontade. Mas, enfim, voltando aqui à nossa questão, vamos começar agora com a Vamos penúltima começar palestra. vamos Oi? começar porque o tempo ruge. Não entendi. É exato. Vamos Vamos começar começar então porque com o a tempo nossa. ruge. Exatamente. E o tempo voa de fato, ainda mais quando está agradável com a qualidade das palestras que Não? estamos vendo. Então, vamos agora à nossa penúltima palestra do dia. Justamente a palestra sobre Rigani, Taramis, Carnonos, o Love Triangle mais antigo da mitologia celta. Palestrante Beloesos Izarnos. Bom, vamos à Que sou biografia. eu. Oi? Exatamente. Oi? Não, Vamos. a minha biografia, eu sempre digo para as pessoas, a minha Hum. biografia está no Google. O que não está no Google não importa. Então é melhor É pular só essa jogar parte que ninguém Beloé. lê, né? Aliás, você vai encontrar dois Beloessos. Um é do século 7 a.C. e esse não sou eu. O outro sou eu. Pode ser o mesmo. E estamos falando com uma pessoa que é parente parceiro do Lázaro, ou até o Lázaro que mudou de nome. Mas vamos lá. Veloesos, Bem, biografia. Cozinha, escreve e estuda línguas estranhas como latim, gaulês antigo, moderno, irlandês antigo e tupi, entre outras, pois é viciado em palavras. Tem a relação de longa data com os celtas, apresentando também inclinações pela magia cerimonial, cabala, magia do caos e hermetismo. Pesquisador e praticante de um bom número de oráculos, foi palestrante do encontro com o encontro de druidismo do Rio Grande do Sul, e nas suas 3 edições. E, curiosidade, tem obsessão por gatos. Aqui também, no Carnaval Tamborim. Brincadeira. Enfim. Então, com vocês agora, Beloesos Izar nos apresentando justamente a penúltima palestra agora da noite. Dobin, alguma palavra? Acho que não, pelo visto. Então, me retirando, Beloesos, é com você. ok. É nós, vamos lá. Bom, olha só. Vocês podem ver aí que o título desse slide não é o título da palestra. Por quê? Porque essa primeira parte ela é um pouco mais curta e ela traz alguns conceitos mitológicos que eu vou precisar deles para a segunda parte, que é a parte mitológica, ser corretamente compreendida. Eu vou pedir para vocês assim um pouquinho de atenção, que é um material um tantinho denso, um tantinho detalhado e propositalmente tem muito conteúdo para ser passado. O nome da palestra, o que eu inicialmente dei, foi Matrona, Taranos e Carnonos, o Love Triangle mais antigo da mitologia celta. Depois decidi mudar para Rigani, Taranos e Carnonos, o mito do ano no caldeirão sagrado. Porque o primeiro me pareceu assim, muito clickbait, mas quando eu falei com o organizador, o Felipe Asbic, ele me disse assim: Beloverso, mas é o dia dos namorados. Deixa esse título que fica até mais interessante. E eu deixei o título, né? Mas o que trata mesmo é o mito do ano com presente no caldeirão sagrado, que nós veremos o que é. Que também é a história de um love triangle, de um triângulo amoroso, que é um dos mitos mais antigos e centrais, possivelmente, da mitologia dos celtas gauleses. Mas primeiro vamos ver isso aqui. Três bitoes acamam druidos, os três mundos e o nome do druida. Olha só.
E no ano passado eu fiz uma live que eu abordei esse mesmo tema, mas apenas a lenda, eu não tratei dessa primeira parte, não. A minha proposta era que tivesse uma duração assim, de uns 40 minutos. Eu falei 2 horas e meia. Porque, assim, quem está na comunidade há algum tempo sabe que eu tenho esse problema de divagar quando eu começo a falar, sobretudo quando entro questões linguísticas. Então, para não prejudicar o horário do coleguinha, eu trouxe tudo escritinho, cada vírgula que eu vou dizer está aqui escritinha, eu não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, como faz o cocheiro experiente de uma carruagem antiga, como diz o Testamento de Moran. Vamos lá, próximo slide. Ou sou eu que troco? Ah, sou eu que troco aqui. Desculpa, gente, que eu nunca tinha usado essa plataforma aqui. Estou gostando dela. Muito bem. O que está escrito aqui? Albios, bitus, dubnos, deros, carvalho, prenum bitus, árvore do mundo. Isso tem a ver com o comecinho do nosso tema, e que é o significado da palavra druida. Druidismo. O sufixo ismo indica doutrina, teoria ou religião distintiva, como em budismo. Aderência a um sistema ou classe de princípios, como em estoicismo. Atitude ou crença opressiva e especialmente discriminatória, como em racismo, machismo. Característica ou traço peculiar, como em coloquialismo, e ainda variados outros significados. É um elemento muito versátil. Gostamos de coisas versáteis. Druidismo, em consequência, é doutrina ou religião dos druidas, aderência aos princípios adotados ou propostos ou preconizados pelos druidas. O que nos leva à questão: mas que coisa é o druida? Uma vez que o druidismo recebe o nome de seus oficiais, qual é o significado da palavra druida? Não causará surpresa, ao menos para quem já se aproximou de qualquer coisa remotamente celta, que o druida, já na sua etimologia, seja um personagem controverso. Concorda-se que a palavra seria composta por duas partes, dru e wade. Os linguistas reconhecem no segundo elemento a raiz proto-indo-europeia wade, ver ou saber. Quanto ao primeiro elemento, a parte dru, três linhas de pensamento disputam a sua interpretação. A primeira linha, iniciada por Gaius Plinius Secundus, um naturalista e escritor da Roma Antiga, apoiado por, entre outros, Marie-Henri d'Herbois de Gibenville, historiador celtólogo francês do século XIX, Henri Hubert, sociólogo francês, Xavier Delamarre, linguista, e que é, na atualidade, o papa dos estudos linguísticos gauleses. De acordo com Plinius, na obra História Natural, os druidas, estou fazendo uma citação direta, os druidas não realizam ritos sem as folhas do carvalho, considerando-o importante a ponto de supor que seu nome venha da palavra grega para carvalho, drus. Para essa linha, os druidas seriam os sábios do carvalho, ou possuidores do conhecimento do carvalho. A segunda linha é sustentada por Eduard Rudolf Turnissen, sociólogo, Camille Julien, François Leroux e Christian Joseph Yonvar, todos historiadores franceses. Para a segunda linha, dru seria um elemento intensificador, como dubno e maro, porém usado unicamente como prefixo. Para essa linha, os druidas seriam os muito sábios,
os possuidores do conhecimento firme ou forte. A terceira linha é proposta por Émile Benveniste. De acordo com ele, o nome proto-indo-europeu Dioro ou Dreu, que designava árvores em geral, deu origem à palavra para carvalho em muitas línguas dessa família, da família das línguas indo-europeias. Em inglês, a palavra tree é uma descendente dessa raiz proto-indo-europeia, Dioro ou Dreu. O gaulês teria dado Deruo como o nome do carvalho e Dru, presente no adjetivo drutos, forte ou vigoroso, para as qualidades metaforicamente ligadas ao carvalho. Para essa linha, a terceira linha, que de certo modo concilia as duas anteriores, a primeira e a segunda, os druidas seriam os detentores do conhecimento que brota do mundo subterrâneo vigoroso como o carvalho. Atualmente, como diz um amigo meu australiano, in the circle of those who know what they are talking about, no círculo daqueles que sabem do que estão falando, a interpretação preferida para esse elemento Dru é a da primeira linha, a de que seria o nome do carvalho, de que o significado de druida seria o de conhecedores do carvalho. Contudo, o professor Xavier Delamare, linguista, ele faz uma análise muito interessante, uma análise mais sutil, porque ele comparou línguas célticas, comparou o conhecimento disponível a respeito do proto-indo-europeu, comparou as mitologias e chegou à conclusão de que os celtas antigos possuíam uma cosmovisão que dividia o cosmo e que dividia a criação em três reinos, que são exatamente esses que estão no slide. Na raiz, dubnos, que significa profundo. No tronco, bitus, que significa mundo. Na copa, albios, que significa céu. E os celtas teriam como elemento unificador desses três reinos uma árvore. Uma árvore cósmica, que seria uma axis mundi. Mas enquanto que para os nórdicos essa árvore era um freixo Yggdrasil, para os celtas essa árvore seria Deruos, o carvalho. Então os druidas podem ser, sim, os conhecedores do carvalho ou os possuidores do conhecimento do carvalho, mas esse carvalho não é um carvalho como esses das dúzias, não é um carvalho qualquer. Esse carvalho é a árvore cósmica, é a árvore que sustenta os três mundos. Então, os druidas, possuidores do conhecimento do carvalho, possuem o conhecimento dos três mundos que se organizam em torno dessa árvore sagrada. Eu escrevi aqui nos meus apontamentos, meus alfarrábios. Portanto, druida é o conhecedor do carvalho, como Plínio propusera. Porém, esse carvalho não é uma árvore comum, mas a árvore do mundo, o eixo que sustenta a vida em todos os níveis. Em Albios, o mundo celeste dos deuses superiores. Em Bitus, o mundo médio da humanidade e de seus companheiros. Na existência terrestre. Em Dubnos, o mundo inferior dos deuses quitônicos. Conhecedor do carvalho, o druida, por isso, detém a compreensão de todo o cosmos. Esses mundos, Dubnos, Bitus e Albios,
eles têm divisões internas. Aqui está um quadrinho com eles. Albios, céu, o mundo superior. Bitos, mundo, o mundo médio, onde nós estamos. E Dubnos, profundo, o mundo inferior dos deuses quitônicos. Albios, o mundo superior dos deuses celestes. Bitos, mundo médio dos espíritos da natureza, dos animais, dos elementos da paisagem, da humanidade. Dubnos, mundo, o profundo mundo inferior, o mundo dos ancestrais, o mundo da regeneração, o mundo de onde tudo brota, o mundo dos deuses quitônicos. Dubnos tem 3 divisões: Dubnos donacos, Dubnos dunos, Dubnos drutos. Bitos tem 3 divisões: Bitos bútias, mundo do ser, Bitos bios, o mundo vivo, Bitos bioiti, o mundo da vida. Albios tem 3 divisões: Albios aeruos, o céu ardente, Albios argios, o céu brilhante, Albios acros, o céu elevado. Mas não vos desespereis. As descrições correspondentes a cada um desses níveis ou facetas dos mundos vai estar no material que eu vou disponibilizar logo depois do encerramento desta palestra. Então, só para fixar, sim, o druida é o conhecedor do carvalho. Esse carvalho é a árvore cósmica dos celtas, particularmente dos celtas gauleses. E ele sustenta os 3 mundos ou níveis que compõem o conjunto da criação, que são, na raiz, Dubnos, no tronco, Bitos, na copa, Albios. Em Bitos residem as divindades quitônicas. Em Dubnos residem as divindades quitônicas. Em Bitos está a humanidade, o espírito da natureza, todos os seres vivos que nós conhecemos. Em Albios tem morada os deuses celestes e que regem os fenômenos meteorológicos. E com isso nós fechamos assim resumidamente a primeira parte. Podemos passar à segunda, que é a parte mitológica propriamente dita. Pode ativar aqui. Ok. Nós agora vamos examinar uma história que é um mito, ele é reconstituído, ele é fruto assim de um comparativismo mitológico, de umas deduções bem formadas, e ele é central para que a mitologia dos antigos gauleses possa ser imaginada, porque tudo o que ocorre dentro dela organiza-se a partir desse mito. E essa é uma história que não é contada há muito, muito tempo. Então, para que isso seja adequadamente feito, vamos fazer uma breve oração. Aos ancestrais em Dubnos, aos espíritos em Bitos, aos deuses em Albios, meu coração, minha voz, meu pensamento, eu ofereço. Que isto seja agradável à memória divina e a todos os deuses nos 3 mundos.
Agora nós podemos começar. Nós estamos vendo aqui no primeiro slide os deuses que são os personagens centrais do mito. Rigani, a rainha divina, Carnonos, que vocês podem facilmente identificar pela galhada, e Taranos, o senhor do raio, que vocês também podem facilmente identificar pelo raio que ele traz no peito e pela roda, que é o emblema dele. E a inspiração para essa imagem dos deuses é esse rapaz aqui, Ronald Guzman. Ele é do México. Tá aí o arroba dele, o Instagram dele. Recomendo que vocês deem uma olhada. Eu gosto muito do trabalho dele. Rigani Taranus Carnonosc, Skreflon Blednias Impário Noibu, gaulês antigo. Nhrian Taran Archernum, Spathoth in Bleden, Enimbat Noiv. Os dois significam a mesma coisa. Rigani, Taranus, Carnonos, o mito do ano no caldeirão antigo. E esta senhora aqui do lado, aliás, este cavalheiro, é Multonapri, a serpente carneiro. Muito bem, esse aqui é o livrinho da nossa história. A fonte mais preciosa sobre o mito central dos gauleses é o caldeirão de Gundestrup, um grande vaso decorado com uma série de placas de prata, representando uma das histórias míticas dos deuses. Esse artefato será a espinha dorsal desta narração do mito, mas outros também servirão para completar e corroborar o que é mostrado no caldeirão. A ordenação das placas de prata do caldeirão é crucial para a compreensão da história que retrata, mas, infelizmente, a determinação dessa ordem ainda é difícil. Para a narração do mito, vou seguir a ordem das placas largas internas reconstituída pelo arqueólogo dinamarquês Sophus Müller, juntamente com a colocação das duas placas externas, cuja localização pode ser determinada por causa dos orifícios nelas existentes que se encaixam com o uso de duas das placas internas. Diferentes proposições foram feitas por estudiosos sobre a ordenação do restante das placas, mas o assunto ainda é debatido. Esta narração deve, portanto, ser tomada apenas como uma tentativa de recontar o mito, em lugar de uma reconstrução definitiva e comprovada. Visa, sobretudo, a nos ajudar a mergulhar no cerne do universo mítico dos gauleses e, em particular, nos mostrar a ligação entre o mito e o espetáculo da natureza que se desenrola todos os anos diante dos nossos olhos, tanto no céu, quanto na terra, quanto na vida do homem e de todas as vidas que habitavam e habitam as terras gaulesas. O conto começa no Ano Novo Gaulês, logo após a celebração das 3 noites do verão, Trinurtion Samoni. Tanto o ano em si, quanto o mito que o representa, não tem, no entanto, um verdadeiro começo nem fim. Ambos, de fato, formam um ciclo que se repete quase de forma idêntica todos os anos. As extremidades do mito são assim unidas, implicando que se pode começar a narrá-lo em diferentes pontos do seu desdobramento. A própria história está representada em um meio idealmente adequado a essa natureza peculiar. Um grande vaso circular que pode ser girado como uma roda e que não tem começo nem fim definidos. Portanto, há uma transição suave entre as extremidades do mito, da mesma forma que o fim do ano velho se entrelaça com o fim do ano novo. Isso é importante porque explica certas peculiaridades do próprio mito,
que de outra forma podem parecer incoerentes ou paradoxais. Esse aparente paradoxo está, no entanto, no cerne do mito e do ciclo anual que ele retrata. O mito, portanto, começa sem qualquer introdução de seus personagens, sem nenhum fundo dado para explicar sua origem ou seu fim, pois não há um começo verdadeiro, mas apenas a repetição infinita da encenação dos deuses. Cena 1. Rigani, a grande rainha, a roda de prata, Argantorota, que envolve o céu, Albios, e a terra, Bitus, o mundo, e Dúbinos, o profundo, com braços sedosos e brancos, ocupa seu trono no mais alto dos céus, cercada por prodigiosas criaturas celestiais, animais que não podem ser vistos em nenhum lugar das terras habitadas pelos gaureses. Seus longos cabelos prateados envolvem a terra, como um freio que a mantém sob seu controle. Sua corte está a seu lado. Centenas de súditos, cuja presença estelar ilumina a escuridão da noite, incluindo as duas fiéis servas que a protegem e atendem às suas necessidades, seguindo cada um de seus passos. Com o fim do verão, a escuridão lentamente começa a dominar uma parte maior da terra e dos céus. Lugos, o luminoso, que reina sobre a maior parte dos céus durante o dia, fica cada vez mais fraco, incapaz de iluminar a face da terra durante a maior parte do dia. As forças do trovejante Taranos, que domina o céu inferior, também começam a se esgotar, e os ventos que varrem a terra ao seu comando são domados pela frieza da própria terra. Rigani, a grande rainha, percebe o enfraquecimento dos dois senhores do céu e, em particular, a perda das forças de seu companheiro, Taranos, o Altíssimo e Trovejante, cujo poder a tinha levado a abandonar o seu marido anterior para se refugiar no abraço lanudo e ardente do Senhor do Trovão. Aqui embaixo na Terra, outro Deus agora assume o domínio perdido pelas forças do luminoso Lugos. O Senhor da Escuridão, do Reino das Sombras, Dúbinos, o Profundo, que se erguem contra a luz do firmamento, das profundezas da terra que desafiam os céus. Ele é Carnonos, o galhudo, o gamo cujos chifres sustentam a superfície da terra. Chifres que agora estão totalmente crescidos e endurecidos após o fim do verão e o ressurgimento das forças sombrias. Ele é também, e talvez acima de tudo, o marido da grande rainha, cujo coração ele conquistou a eras sem conta, mas que, no entanto, o traiu, seduzida pela virilidade do poderoso e furioso trovejante, que reina sobre a terra e o céu durante o verão. Rigani ainda traz no pescoço o selo de sua união e de seu vínculo irrevogável, um torque de ouro, cujo peso constantemente a puxa de volta à terra, ao marido que também usa esse símbolo. Os frutos dessa união, da treva e da luz, da terra e do céu, formam outro sinal de seu enlace harmonioso. Filhos gêmeos, Sol e Lua, o luminoso, cujo esplendor ilumina o dia, e o filho da onda, cuja influência traz as marés que elevam os mares 2 vezes por dia. Bom, deixa eu fazer um parêntese aqui. Em outra fonte, Jean-Jacques Hart, um historiador e mitógrafo francês, ele diz que esses gêmeos, filhos de Carnonos e Rigani, representam as
duas metades do ano do calendário gaulês. A metade escura e a metade luminosa. E a mitologia gaulesa até dá os nomes deles. Deuanonos e Deuomogetimaros. Deuanonos, o grandemente divino, e Deuomogetimaros, o Deus grandemente poderoso. Parênteses fechados. Os dois filhos têm aparência diferente, mas ambos se dividem entre os reinos de seus pais. Eles estão constantemente se movendo no espaço aberto entre céu e terra, abaixo de Argantorota, a roda de prata, que ocupa o mais alto dos céus, mas acima da superfície da terra. Correm pelo céu e mergulham no horizonte, como se não quisessem escolher entre o reino paterno e o materno. Eles olham para sua mãe, implorando por seu retorno ao lado do pai Carnonos, seu marido, que a espera fielmente em Dúbnos. No entanto, o tempo correu desde que a maga da escuridão abandonou a terra. Taranos, que conseguiu seduzir a grande rainha por causa de seu poder, agora está exausto depois de sua fúria de verão, que devastou com tempestades o domínio do galhudo Carnonos, mas também o regou, para que a vida pudesse se renovar e conquistar a face da terra. Enfraquecido, com seu controle do céu perdendo força lentamente, Rigani começa a desprezar seu amor de verão, o segundo marido por quem havia abandonado o primeiro. Na terra, o senhor da escuridão, que não podia chamar a si mesmo de galhudo, pois tinha perdido seus chifres no fim do inverno anterior, era conhecido como Essos, o Bom, durante o reinado da luz sobre a terra e o céu. Agora, porém, sua majestade estava restaurada pelo giro da roda do tempo. Sua cabeça agora está adornada com o símbolo de sua força renovada e de seu domínio sobre a criação. Na noite mais escura do mês, quando os dois gêmeos se refugiaram sob o horizonte, escondidos atrás do corpo de seu pai, a única luz que podia brilhar no céu escuro era o brilho prateado da grande rainha e de seus servos. Encorajado pelo retorno de sua beleza e pela recuperação de sua majestade, o outra vez galhudo Carnonos agarra seus dois filhos. Os gêmeos assumem a aparência de dois veados ao chegar à terra para lembrar à rainha que eles, frutos de seu amor, ainda estão muito presentes, um testemunho tangível e eterno de seu primeiro encontro carnal. A dupla manifestação da união harmoniosa dos opostos, treva e luz. Essa cena chama a atenção da rainha, que não permanece insensível à sua verdade. Mas será necessário mais para convencê-la a mudar novamente sua aliança. Confiante e determinado, com os dois filhos a seu lado, o senhor da escuridão continua empenhado em seduzir a grande rainha. Ele se ajoelha, implora por seu retorno, oferece o símbolo renovado de sua união, convidando-a a pegar o torque de ouro e colocá-lo no pescoço, aceitando assim a sujeição da terra. Sussurrando no ouvido de um de seus servos, o galhudo lhe dá a missão de levar uma mensagem à própria Rigani, um convite para que ela abandone seu amor de verão para voltar ao abraço firme de seu mais fiel companheiro, ele mesmo, o Senhor do Inverno. O trovejante, no entanto, não está cego ao esquema sendo preparado aqui embaixo na terra. De sua posição em Albios, ele observa o enviado do galhudo e seus dois enteados, que muitas vezes ficam entre ele e sua esposa, para lembrá-la
de seu outro marido. Ele, portanto, detesta esses jovens e tem certeza de que eles passam as noites na terra a planejar sua morte. Aflito com a possibilidade de perder a amada, a celestial coroa do norte, Taranos então começa a conceber uma estratégia para derrubar seu rival e aqueles que tiverem traído sua confiança. Na corte celestial, Rigani Argantorota recebe a visita do enviado da terra, um cão de caça e guerra, cuja coragem só é igualada por sua ferocidade. Testemunha desse atrevimento, visto em todos os céus, o Senhor dos ventos e nuvens, Taranos, não pode ficar passivo diante de tamanho insulto. Uma ameaça à sua posição e honra. Ele imediatamente envia seus servos mais ferozes para impedir o cão de entregar sua mensagem. Grifos que podem voar através das nuvens e subir ao trono celestial, com suas garras afiadas, prontas para cortar a carne do servo da escuridão. Enquanto isso, os enormes elefantes guardam a própria Rigani, impedindo sua fuga e impedindo que o cão a alcance. Movida por esse embate entre trevas e luz que ocorre por causa dela, e orgulhosa de sua própria posição exaltada, ela se alegra com a visão do combate entre criaturas celestiais e terrenas, uma consagração de seu próprio valor. Trevas e luz, as maiores forças da criação, se opõem uma à outra para conquistar seu coração. Com os seres vivos servindo como soldados de infantaria nesse conflito. A rainha, no entanto, vê que o equilíbrio de poder está mudando e seu coração começa a vacilar. Os monstros enviados pelo trovejante não conseguem prevalecer sobre o cão, e seu sangue logo é derramado pelo servo mortífero da terra. Os elefantes são incapazes de afastar esse animal voraz, cuja boca agora está pingando sangue. De pé entre as duas servas da rainha, o enviado então entrega sua mensagem, estimulando-a a abandonar seu amor de verão, que agora está condenado e incapaz de resistir à conquista da terra e dos céus pela escuridão, e descer até seu lar terreno, onde os gêmeos aguardam impacientemente seu retorno. E esta aqui é uma das placas do Caldeirão de Gundestrup que dificilmente alguém no público não conhece, dificilmente alguém nunca viu. É a placa que mostra Carnonos, ou Cernunnos, como ele é mais conhecido. O trovejante, no entanto, não se dá por vencido. Ele perdeu uma batalha nos céus, mas sabe que a guerra está longe de terminar. Ele então decide levar a luta para a terra, campo de seu inimigo, para lá enviando outra criatura celestial a fim de afugentar uma presa fácil, o filho da onda, que assume forma humana e foge montado em um golfinho, ao ver o leão feroz enviado do céu, e vai refugiar-se em seu próprio domínio. Os mares que lhe obedecem. Lugos, o primeiro filho, mantém sua forma animal de gamo e fica ao lado do pai, que espera calmamente o retorno de seu enviado. Logo após esses eventos, o cão retorna à terra em busca de seu dono. O galhudo está sentado de pernas cruzadas na terra nua, em perfeito equilíbrio, com os olhos fechados, como se estivesse reunindo suas forças, preparando todo o corpo de escuridão para a batalha que se aproxima. Carnonos é a um só tempo a terra e a escuridão como um todo. Essa concentração em si mesmo é interrompida pelo cão, que aproxima a boca do ouvido de seu dono. A besta sussurra a boa notícia. Rigani foi convencida.
Ela está agora a caminho da terra, tendo escapado da atenção de seus guardas, graças a uma transformação mágica de sua aparência. Argantorota, a roda de prata, que ocupava o mais alto dos céus, se transformou numa criatura apta a realizar a viagem que agora vai empreender. Uma garça, uma entre os milhares de aves graciosas que neste exato momento estão migrando do grande norte do mundo para a terra da Gália. Juntando-se às garças nessa jornada, ela consegue voar em direção ao galhudo, que aguarda sua chegada, sem chamar a atenção do deus irado que ela está abandonando. Cheio de vergonha e raiva, o trovejante Taranos reúne seu exército, formado pelas nuvens e pelos ventos. Sua fúria é desencadeada em todo o céu, afastando todas as criaturas que habitam o ar. Insetos e pássaros são levados para longe pela tempestade que assola toda a superfície da terra. Eles são esmagados no chão indiscriminadamente, enquanto o solo é varrido, arrancando das árvores as folhas avermelhadas do outono para trazê-las ao ar, fazendo com que se unam à força com as hostes do Altíssimo. Tendo se misturado perfeitamente com a dança das garças que realizam sua viagem anual ao sul, a grande rainha e suas duas servas conseguem escapar da ira de seu antigo companheiro. Ela pousa no grande corpo da escuridão, mais uma vez sentindo o abraço suave, mas frio, das águas sombrias. Nesse exato momento, seus dois filhos a recebem, enquanto eles mesmos voltam de sua estada diária nos céus. Eles entram no horizonte exatamente quando sua mãe chega, marcando a vitória das forças terrenas quando a noite está prestes a cair. A rainha está radiante com o abraço de Carnonos, seu primeiro amor, e apreciando a visão dos filhos que agora estão a seu lado, agradecidos por sua volta à casa. A alegria, porém, logo dá lugar ao medo. O leão sanguinolento, enviado de Albios por Taranos, ainda está perseguindo os gêmeos. E logo agarra o luminoso Lugus, que está armado apenas com as próprias mãos. Para enfrentar essa ameaça, o combate é brutal, pois a determinação do animal se equipara à bravura do filho mais velho. Enquanto ambos rolam no chão, com seus membros entrelaçados, cada um tentando prevalecer sobre seu oponente, os rugidos da fera podem ser ouvidos de longe. Lugus sussurra nos ouvidos de seu adversário, mas o que é dito permanece incompreensível para aqueles que estão ao redor. A criatura celestial logo sucumbe ao poderoso aperto das mãos do luminoso, que estão agarradas à sua garganta, impedindo-a de encher seus pulmões com o ar. A criatura aterradora perece. O filho vitorioso descarta seu cadáver, jogando-o no chão para que possa ser recuperado por seu pai e absorvido na terra, o grande corpo da escuridão. O filho mais velho, no entanto, não parece triunfante, nem orgulhoso de sua vitória, que permite que sua família se reúna e tenha um pouco de paz. Com os dois filhos e a amada a seu lado na terra, e com seus majestosos chifres proclamando o retorno de sua autoridade, o galhudo Carnonos reina sobre a terra e o céu. É o inverno, tempo que as trevas dominam a criação, embora as forças da luz ainda estejam longe de ser aniquiladas. Ela continua seu ataque ao domínio da escuridão, mas seu senhor agora é poderoso demais para ser derrubado. A família terrena goza, assim, da serenidade do inverno, unida sob o reinado do Pai Sombrio. As árvores do inverno, despidas de seu manto verde, agora aparecem como os chifres do galhudo, suas raízes crescendo pelos ares em braços retorcidos,
como uma incursão das trevas no domínio do luminoso. Rigani fica admirada ante a grandeza de seu marido, que agora governa tudo que pode ser visto com os olhos ou percebido com os sentidos. Ela se orgulha de sua prole, dos 2 filhos que parecem combinar a força da escuridão, qualidade de seu pai, com o amplo alcance do luminoso herdado de sua mãe. O luminoso Lugus brilha pelos céus, enquanto o filho da onda comanda a subida das marés, e ambos percorrem a criação, passando pela terra e pelos céus todos os dias. Parênteses. O que vocês estão vendo nesse slide é uma escultura do período galo-romano. Como dizem na legenda, à direita tem uma divindade tricéfala. Tricéfala significa tendo 3 cabeças. No meio, uma deusa mãe. Pode ser uma deusa mãe, uma deusa de fertilidade, uma deusa de abundância, algo assim. E à esquerda, um deus imberbe, que carrega um bastão e tem a mão apoiada em uma serpente. Este deus tricéfalo, ele geralmente é identificado com o Mercúrio gaulês, Lugus. E é interessante que a tricefalia, as 3 cabeças dele, lembram o Triban. E vocês conhecem mais como as 3 linhas que representam Awen. Mas é provável que esse símbolo, que já existia na antiguidade, ele representasse as 3 principais posições do Sol durante o dia, a aurora, o meio-dia e o poente, ou então, como um druida francês me disse há poucos dias, os grandes eventos solares, o solstício de verão, os equinócios e o solstício de inverno. Parênteses fechados. O tempo continua a correr e o pico do inverno já passou. A aparência do Senhor da Escuridão começa a mudar. Em sua forma humana, sua barba começa a mirrar. Os cabelos longos e caracolados refletiam o poder dos chifres de sua forma animal, um a um caem ao chão. Eles eram símbolos de sua majestade e autoridade. À medida que os dias começam a ficar mais longos, marcando o fim do inverno e o ressurgimento do poder do luminoso, o galhudo começa a ficar mais e mais fraco. Ele ainda domina a terra e os céus, mas muitos agora estão cientes de que seu reinado, cedo ou tarde, chegará ao fim. Na terra, porém, há alguns que não estão contentes com o curso normal do tempo. Eles querem exercer sua influência na própria estrutura da criação. Entre os seres vivos que habitam a superfície da terra, um homem logo decide tomar sua sobrevivência e a de seus entes queridos em suas próprias mãos. O homem está exausto pelo reinado da escuridão, que impede de cultivar o alimento necessário para que ele permaneça vivo. Até mata seus filhos por causa do frio trazido pela ausência do luminoso, que passa seu tempo na terra, sob o horizonte, em vez de brilhar no céu, banhando o solo e os vivos com luz e calor. Todos os aspectos de sua vida são dificultados pelo domínio das sombras sobre sua terra. A caça é impraticável, assim como a guerra, o pastoreio ou qualquer trabalho de construção. Temendo a morte mais do que a própria escuridão, mesmo que a primeira inevitavelmente leve toda pessoa a entrar na segunda, o homem decide, portanto, aventurar-se no recinto dos deuses. Ele se aproxima do luminoso Lugus, para convencê-lo a passar menos tempo em seu retiro terrestre
e a ocupar seu lugar de direito em Albios, como a fonte de luz que pode brilhar em toda a criação durante a maior parte do dia, banhando terra e céu com sua presença reconfortante. Os argumentos do homem são múltiplos. Ele sabe que o poder do primogênito, da união da treva e da luz, só pode ser exercido plenamente no céu, onde seu rosto brilhante pode fulgurar e ser visto. Na terra, na companhia de seu pai, o luminoso é quase invisível, sem prestígio nem autoridade. No céu, por outro lado, ele domina tudo o que está a seu alcance. Todos os seres vivos que vagam pela terra ou voam pelos céus são gratos por sua presença e admiram sua beleza e majestade. O coração do Deus já estava oscilando antes da chegada do homem, mas seus argumentos tocam fundo e estimulam seu orgulho, levando-o ao limite de sua lealdade ao Pai. Montando um cavalo alado, ele logo parte da terra, subindo ao céu, e assim abandonando seus próprios pais. O galhudo Carnonos, no entanto, não é tão facilmente enganado. Ele é o grande corpo de escuridão, a própria terra, e, portanto, pode ouvir cada palavra pronunciada em sua superfície. Atormentado por essa traição, ele reflete sobre um possível curso de ação. O cavaleiro logo chega ao seu destino, a sede do trovejante Taranos, que está cercado por sua hoste de ferozes criaturas celestiais. O altivo senhor segura uma roda raiada com a mão direita, símbolo de seu poder sobre os céus inferiores, de sua capacidade de atingir a terra com raios e sacudi-la com seu rugido. O luminoso também agarra a roda, parecendo contente e orgulhoso de si mesmo. Ambos agora serão aliados contra as forças de Dubnos, mas também lutarão um contra o outro pelo controle dos céus. Ambos agora tentam agarrar a roda, que também representa a rotação dos próprios céus, a roda que dirige a ordem da criação. Os dois senhores do céu sabem que o domínio do galhudo sobre a terra e o céu fica mais fraco a cada dia. Ao acelerar o giro da roda, eles aceleram seu fim e, desse modo, também fortalecem as forças da luz. Independentemente de quaisquer esquemas de homens e deuses, contudo, o giro da roda é inevitável. O inverno acabou e a primavera começa. Os dias se tornam mais longos que as noites, marcando a conquista do luminoso sobre o domínio de seu pai. Enquanto isso, um servo discreto do Senhor da Escuridão já se infiltrou entre as nuvens do domínio da luz e testemunhou as ações do primogênito traidor. É a serpente com chifres de carneiro, que então volta à terra sem ser vista, relatando o que viu a seu mestre. Com a chegada da primavera, os veados que povoam as florestas da Gália perdem subitamente sua majestade. As galhadas, que lhes davam uma arma possante para defender seu território e uma aparência imponente, agora caem no chão, deixando suas cabeças descobertas. Carnonos também está sujeito a essa transformação, que reflete o enfraquecimento de seu domínio sobre terra e céu. Ele deixa assim de ser o galhudo e começa a ser nomeado de acordo com outra de suas qualidades. Um homem ou um deus se define primeiro por sua força, e somente quando essa força desaparece é que ele começa a ser caracterizado por seu temperamento. Manso, mas ainda um dos polos essenciais da criação, ele agora é outra vez Essos, o bom. No céu, as forças da luz estão ficando mais fortes. O esplendor de Lugos
e ilumina a terra, conquistando lentamente a parte maior dos dias, enquanto o trovejante usa seu poder para enfraquecer ainda mais a escuridão. Ele começa a abrir seus cofres e a derramar torrentes de água retiradas da escuridão por seu companheiro de fogo. Águas que são necessárias para o renascimento de plantas e árvores, permitindo-lhes espalhar-se na superfície da terra, cobrindo-a com um véu verde e assim ocultando o grande corpo da escuridão. Aqui embaixo, na terra, a grande rainha observa o declínio de Carnonos, seu marido. Outrora a força mais impressionante da natureza, o senhor da floresta, que aterrorizava as outras criaturas com a majestade de seus chifres, agora é Essos, o bom, e aparece como um homem frágil e vacilante. Em sua forma humana, ele é um menino imberbe, tendo perdido os últimos restos dos sinais de sua autoridade. O trovejante Taranos, por outro lado, está muito mais forte do que antes. Sua fúria remodela os céus e a terra com chuva, ventos, granizo e trovões. Rigani se sente tocada com essa demonstração de força. O coração dela está perturbado, pois o amor por seu marido terreno se desvanece frente ao desejo de união com aquele que é agora um dos poderes mais fortes da criação. A aparência rude do nobre senhor a atrai. Até seu nariz de javali agora aparece como um sinal de força, como seus cabelos e barbas que proclamam sua virilidade de um extremo a outro do céu. Enquanto seu coração está mais uma vez confuso, a rainha vê um sinal no céu. Uma dança de garças que começa a migrar para o norte, agora que o calor do luminoso Lugus se alastra sobre a terra da Gália. Os gritos altos das garças ressoam como chamado da manada que convida os da sua espécie a segui-la. Aproveitando sua chance, a amada da terra mais uma vez assume a aparência da graciosa ave, com as duas servas a seu lado. As três voam por entre as nuvens e logo chegam ao destino, a sede elevada do trovejante, cujo manto lanoso agora envolve toda a terra. Ele não foi dotado de uma bela aparência, nem bonito, nem elegante. O rosto do trovejante mostra a natureza caótica do seu domínio. Apesar desses traços, ou talvez por causa deles, ele exibe uma robustez e vigor incomparáveis, qualidades que são particularmente atraentes para a soberana dos céus mais altos. Ela, portanto, volta para o lado dele, sentindo-se segura sob a cobertura de seu manto felpudo em seus braços, cuja força remodela a terra e o céu. Mesmo com seu disfarce de penas, a partida da grande rainha não passou despercebida. A cobra com chifre de carneiros testemunhou sua chegada ao trono de Taranos. Sabendo que a escuridão está agora muito fraca para atacar as forças da luz, a fim de recuperar a Rainha Celestial, o servo fiel apela para a única força capaz de inclinar a balança a favor da escuridão, a própria vida e os homens em particular, o Senhor da vida e do ser, isto é, da existência, o Deus das tribos, Tutatis, recebe o emissário que vem pedir vingança pelo insulto feito a seu mestre. Tutatis é sensível à súplica do enviado da escuridão, mas uma decisão sobre um assunto tão sério exigirá tempo suficiente para refletir sobre a questão das consequências do apoio a qualquer lado específico desse conflito. Ele, antes de tudo, precisa determinar se Bitos, o mundo da vida, seu reino,
se beneficiará ou não de qualquer intervenção nesse conflito. Quando os homens começaram a ver o domínio da escuridão como um jugo insuportável durante o pico do inverno, um deles conseguiu convencer Lugus, o luminoso, a abandonar a Terra para se juntar às forças da luz, brilhando no céu durante a maior parte do dia e assim enfraquecendo o reinado do Senhor da escuridão e ajudando a vida a sobreviver e crescer. Agora, no entanto, a roda girou e o império da luz no pico do verão lentamente se torna tão nocivo à vida quanto o do governante anterior da criação. A vida, de fato, se beneficiou dos dons do trovejante, as chuvas que regaram a terra e todos os seres vivos que a habitam. O calor do verão, no entanto, agora ameaça a sobrevivência das plantas e das criaturas da terra, tanto quanto a geada do inverno. O Senhor da vida permanece indeciso. Ele é cauteloso em intervir para restabelecer o equilíbrio entre a treva e a luz, sabendo que o girar da roda sempre, mais cedo ou mais tarde, vai restaurar sua harmonia, ainda que ele fique tentado a manifestar seu próprio poder para mostrar a importância de seu papel como mediador entre os reinos. Tultatis, o Senhor da vida, encarna a vontade e o ser de todos os seres vivos, suas aspirações e contradições. Os homens na Terra estão divididos, incapazes de ver seu propósito e o propósito da própria vida. Alguns assumiram a tarefa de restaurar o equilíbrio entre a treva e a luz, as forças da terra e a do céu, surdos e cegos ao que é maior do que eles. Uma grande parte do povo agora apoia a serpente com chifres de carneiro em sua campanha contra o trovejante. Os chefes e os druidas entre eles, portanto, reúnem todas as suas tropas e realizam um sacrifício que simbolizará seu compromisso com a causa da escuridão. Um homem considerado indigno de pertencer à tribo é capturado e mergulhado de cabeça para baixo em um enorme caldeirão cheio de água. Sua vida e seu ser se extinguem, sem uma gota de sangue dada às trevas ou cinzas oferecidas à luz. Apesar de marcada pela morte, esta é uma celebração da vida de Bitos, cujas forças estão prestes a intervir no conflito entre os dois polos da criação. As tropas estão agora dispostas ao redor da árvore sagrada. O rugido dos Carnuques, as trombetas de guerra gaulesas, ecoa por toda a terra, anunciando a batalha que se aproxima e elevando o ânimo dos soldados à sua frente. A vanguarda dos cavaleiros, composta pelos chefes e os mais poderosos guerreiros dos gauleses, segue a liderança da cobra com chifre de carneiro, que os guia para o campo de batalha. A batalha não opõe os homens diretamente às forças celestes. Os homens, de fato, não podem subir aos céus para atacar. Assim como o Deus das tribos é capaz de reunir homens para defender a causa da escuridão, as forças da luz também são capazes de convencer os homens a lutar por ela. O luminoso Lugus, em particular, está singularmente bem posicionado para influenciar os corações dos homens, enchendo-os de visões de poder e glória. Muitos também querem se libertar da influência de seu pai, o sombrio Carnonos, que eles percebem como sufocando suas ambições. Eles também podem simplesmente querer se juntar ao que parece ser o lado vencedor da luta pelo controle da criação. Independente de suas motivações, que certamente são tão diversas quanto o número dos homens que povoam a Terra,
uma parte do povo da Gália se alia às forças da luz. Antes de eu trocar de cena, um outro parênteses. Essa divindade realizando este aparente sacrifício, ou mergulhando este homem no vaso ou no caldeirão, é interpretada como sendo Tutatis. Por quê? Porque, de acordo com os escórios de Berna, que é um comentário medieval a um poema do poeta romano Lucano, esse texto explica que os sacrifícios a Tutatis eram feitos por afogamento, os sacrifícios a Essos eram feitos por enforcamento, e os sacrifícios humanos a Taranos eram feitos por imolação. Fechando parêntese. O exército liderado pela serpente com chifre de carneiro agora enfrenta aqueles que se rebelaram contra Essos, o bom, o deus escuro do qual cada um deles nasceu. Homens contra homens, irmãos contra irmãos, agitando o estandarte da ordem cósmica, que os dois reivindicam como seu, acreditando-se cada qual como os verdadeiros representantes de todas as tribos. Esse estandarte é um javali, o habitante mais notório das florestas da Gália. O lado que luta pela defesa da escuridão, da honra de Essos, é acompanhado pelas criaturas terrenas, servas do senhor de Dúbinos, entre as quais o cão ocupa lugar de destaque. Diante deles, os soldados terrestres das forças do céu, Albios, são auxiliados por criaturas celestiais, animais normalmente nunca encontrados na superfície da terra, como os cavalos alados, que são capazes de resistir aos assaltos dos cães de caça. Preso entre os dois campos, o Senhor da vida, Deus das tribos, Tutatis, testemunha essa loucura. É a sua própria carne, seu próprio ser, que luta contra si mesmo por meio de cada guerreiro, cortando seu corpo pedaço por pedaço e jogando-o no chão, onde será absorvido pela escuridão. Atordoado com o absurdo dessas hostilidades, que a sede mútua de sangue desapareça, caso eles se permitam pensar sobre a natureza e o motivo de sua luta. A batalha, no entanto, acontece já no calor do verão, quando a luz ocupa a maior parte dos dias e penetra profundamente em qualquer abertura encontrada na terra. Os seguidores da serpente com chifre de carneiro inevitavelmente falham em destruir as forças do trovejante. Eles são massacrados em grande número, e o que resta de seu exército fica impotente, incapaz de trazer de volta a amada de Essos para a face da terra. Em pé, junto ao trono de seu amor de verão, Rigane, a grande rainha, observa o combate entre irmãos acontecendo aqui embaixo. O acampamento de seu marido hibernal, Carnonos, é dizimado. A carne dos homens e cães que tentaram levá-la de volta à terra foi rasgada pelos leões celestiais, e seus cadáveres agora jazem perto dela. Ela então percebe que não é mais livre para escolher a quem seu coração pertence. A força e a confiança do Senhor das nuvens e dos ventos, que antes a atraíam e a levavam a refugiar-se voluntariamente em seus braços, agora aparecem sob uma luz diferente. Ele agora é o carcereiro dela, cheio de uma raiva que não é mais apenas contra seu arqui-inimigo na terra, ou seu oponente na batalha pelo controle dos céus, o Deus luminoso, Lugus, mas também contra ela, porque agora ele teme o dia em que ela mais uma vez o abandonará e retornará ao lado de seu marido sombrio em Dúbinos. Ela está perturbada com essa percepção. Ela está dividida entre sua repulsa pelo frágil e vulnerável Senhor da Terra e seu medo diante do brutal e inseguro Senhor das nuvens e dos ventos.
Nenhum deles agora aparece como um companheiro adequado para ela, a grande rainha, cujo trono ocupa o cume de Albios, e cujo domínio abrange tanto a terra quanto os céus. Enquanto reflete sobre um curso de ação apropriado, ela é confortada por suas duas aias, que cuidam dela e tentam aliviar suas preocupações. A soberana celestial agora vê apenas um caminho possível para escapar da situação em que está presa. Na esperança de escapar da tensão e do alcance de seus carcereiros, os leões do exército celestial, ela e suas duas servas fiéis mais uma vez assumem a aparência de três garças, prontas para voar para longe da corte dos deuses. As três garças vagam no céu, descendo abaixo das nuvens, domínio de Taranos. A líder desse pequeno grupo de pássaros, no entanto, não deseja retornar à terra, domínio de Essos. Seus dois amantes são igualmente indignos dela. As forças da luz agora começam a declinar, pois o pico do verão já está para trás, e o Senhor da escuridão começa a recuperar um pouco de sua autoridade. Novos chifres estão começando a crescer no topo de sua cabeça, apagando lentamente os traços suaves que caracterizavam a sua natureza como Essos, menino manso e frágil, provedor da vida, mas incapaz de defendê-la da opressão e jugo da luz. E, no entanto, ele permanece ainda pouco atraente para a rainha, sem a firmeza e a nobreza que ela exige. A soberana dos céus, portanto, busca refúgio no único lugar que não pertence às trevas nem à luz, em Bitos, isto é, o mundo da vida, o reino do meio. Neste slide, nós temos uma escultura galo-romana que mostra o deus Essos atingindo uma árvore com machado. Vocês podem ver que as árvores, que as garças estão posadas na copa da árvore. E esta outra é uma representação da mesma cena, é uma representação mais famosa, talvez, mais conhecida, que é a representação do chamado Pilar dos Marinheiros, que é uma escultura do período galo-romano, que foi recuperada de uma escavação, no subsolo, parece, da Catedral de Notre-Dame, em Paris, no começo do século XX ou final do século XIX. E também representa Essos atingindo uma árvore com um machado. Essa já é a cena 16. As três garças, Tris Garanoi, em gaulês, param sua descida quando chegam ao topo do dossel verde de uma floresta da Gália. Colocando-se entre a terra e o céu, na folhagem das árvores, elas se tornam moradoras de Bitos, o reino da vida e do ser, recusando-se a se submeter à autoridade de qualquer um dos polos da criação. Seus dois pretendentes, no entanto, não planejam deixar que a rainha se vá tão facilmente. Mais próximo dela, Essos perseguiu o bando de garças quando chegaram à terra. De machado na mão, ele entra na floresta, onde os pássaros se refugiaram. As árvores agora estão todas cobertas de folhas. A escuridão não domina mais a superfície da terra, como se dava no auge do inverno, quando ela exercia sua autoridade tanto no céu quanto na terra. Agora, a terra pertence à vida, que cobre cada palmo de sua face. Apesar da espessa cobertura oferecida pela floresta aos pássaros em fuga, Essos consegue localizá-las. Determinado a trazer a rainha de volta para sua casa, queira ela ou não, ele começa a derrubar a árvore onde ela está empoleirada com suas duas companheiras.
a soberana dos mais altos céus, no entanto, não será tão facilmente capturada. Vendo a árvore sobre a qual elas estão ser derrubada, as três garças voam para longe, cada vez mais fundo na floresta. No coração do arvoredo, escondido nas partes mais remotas do manto verde que cobre a terra, elas encontram um sinal: o animal mais impressionante da terra, maior que o maior gamo, mais forte que o urso e muito mais útil ao homem do que o javali. É um touro, Taros, cujo porte imenso faz seus cascos penetrarem profundamente na terra, denunciando sua pertença à escuridão. Seus pelos são vermelhos, como o sangue que corre nas veias das criaturas da floresta. Seus dois chifres, orgulhosamente levantados no ar, como se estivessem prontos para perfurar as nuvens e manter os corpos celestes em reverência, no entanto, também servem como declaração de sua ligação com a luz. Sua própria essência, com o maior animal encontrado nas terras gaulesas, também o indica como imagem ideal da resistência e força da vida e do ser, do mundo do meio. O touro, portanto, incorpora a essência da própria vida e do ser, do mundo do meio. A vida é o que permite a tensão entre treva e luz, pertencendo a ambas e ainda mantendo-as afastadas uma da outra. As garças, portanto, contemplam esse prodígio no coração da floresta, que também é o coração de Bitos, o mundo do meio. Ela os reconhece como o local mais central e neutro, o olho da tempestade, que é o confronto dos reinos, contraditoriamente o lugar mais silencioso, onde as forças em ação na luta se anulam, impressionadas com a majestade da besta, e sabendo o que ela representa, decidem se empoleirar no animal, com a rainha deitada na cabeça e suas duas servas no dorso. Elas não estão nem na terra, nem no céu, nem no domínio do bom Essos, nem no do trovejante Taranos. Enquanto as garças desfrutam da proteção oferecida pelo touro, o pretendente terreno à mão da grande rainha finalmente chega à clareira onde o touro está. Ainda armado com machado, cortando samambaias e galhos, ele agora enfrenta a muralha de músculos e sangue sobre a qual sua amada se empoleira com suas duas servas. O touro não se impressiona com o senhor da escuridão e da terra e fica parado, simplesmente observando o intruso. O animal sabe que ele não ousaria golpeá-lo e que não teria chance de vencer se houvesse um combate entre eles. Como a encarnação da essência da vida e do ser, ele próprio é agora o elemento que mantém a treva e a luz afastadas uma da outra, impedindo Essos de se apoderar da grande rainha. As garças, por sua vez, não têm tanta confiança nas capacidades do touro. Assustadas, ou talvez simplesmente aborrecidas, elas saem rapidamente de seu refúgio, voam de volta para o céu, cruzando as nuvens, levadas pelos ventos, e logo retornam ao trono do guardião celestial da Rigani. O trovejante ainda é mais forte que seu inimigo terrestre, e assim a grande rainha ainda o considera um par melhor para ela, pelo menos por enquanto. As forças de Taranos estão de fato decrescendo, enquanto o Deus bom recupera seu poder aos poucos. Aqui embaixo na Terra, entre os homens que habitam as terras da Gália, continua a luta entre aqueles que desejam o retorno da grande rainha à Terra e aqueles que querem que ela permaneça com seu protetor celestial. À medida que o verão chega ao fim, os poderes da escuridão e da luz agora quase se igualam em termos de força,
longe de levar à paz, essa igualdade de forças provoca um aumento demasiado da tensão entre os dois exércitos que lutam na Terra. Sem nenhum lado significativamente mais forte do que o outro, ambos estão convencidos de que a vitória está ao seu alcance e o combate é, portanto, cada vez mais implacável. Os homens caem como moscas, o solo se encharca de sangue. O deus das tribos, Tutates, é impotente para impedir esse massacre sem sentido que ameaça sua própria existência. Contudo, entre os gauleses, alguns são sábios o suficiente para perceber que a luta dos deuses, travada indiretamente e tendo os homens como peões, não beneficia o todo da criação. Ela teve propósito quando contribuiu para o equilíbrio das forças, mas agora está consumindo a vida em bitos. A necessidade de uma renovação se faz sentir, e o significado e a essência da luta devem ser redescobertos pelos homens para que possam novamente desempenhar seu papel nela. E como isso ocorrerá? Pois bem, é o meio do outono. São feitos os preparativos para o ritual, uma cerimônia que acontecerá ao longo de 3 noites. Por toda a terra, enviados dos druidas estão procurando os 3 touros mais fortes que possam ser encontrados entre as tribos: um branco, um vermelho e um preto, cada um servindo como campeão de um dos reinos da criação e dos deuses associados a eles. Como o touro vermelho, sobre o qual as 3 garças pousaram enquanto eram perseguidas pelo Deus bom, que incorporava a combinação da vida e do ser, separando as trevas da luz, o touro branco representa a própria luz de Albios, e a parte das tribos trabalhando para que ela prevaleça sobre os outros reinos, enquanto o preto encarna a escuridão de Dúbinos e aqueles que lutam por ela. No primeiro dia do ritual, o touro branco é colocado no centro da clareira Yalon, diante das pessoas reunidas para presenciar essa celebração. Os servos da escuridão também estão presentes. Cães que correm em torno do touro, ansiosos para ver seu sangue correr para o chão. A luz, porém, também enviou seus emissários, felinos ferozes que perseguem os cães, impedindo-os de atacar o touro. Enquanto o cadáver de um dos cães jaz no chão, um sacerdote está perto do animal, uma espada afiada em sua mão. Quando o sinal é dado, no fim do dia, quando o sol está prestes a se pôr, a garganta do touro é cortada. Um rio de sangue flui de seu pescoço e o animal cai ruidosamente no chão, sacudindo a terra e tocando os corações daqueles que contemplam essa visão extraordinária. O símbolo das forças celestiais caiu, declarando o fim do verão, do reinado da luz, ao mesmo tempo honrando o papel que desempenhou na luta de Albios contra Dúbinos e em toda a criação. A época luminosa do ano está agonizando. Logo virá o crepúsculo. Esse crepúsculo é, no entanto, muito breve. Apenas um único dia. O segundo dia do ritual começa quando o sol esconde sua face sob o horizonte, quando retorna à terra depois de ter iluminado o céu durante o dia. Quando o luminoso está longe e o senhor de Dúbinos ainda não cobriu a terra com sombras, esse é o momento em que a vida domina, quando o deus das tribos, Tutates, está no comando. Um touro vermelho é agora trazido para a clareira, representando as forças da vida, as tribos como um todo. Ausentes dos céus,
Tanto a escuridão quanto a luz, mais uma vez enviaram seus servos, que estão perseguindo uns aos outros, enquanto tentam alcançar o touro, seja para protegê-lo ou para derrubá-lo, antes que o sacerdote tenha uma chance de fazer isso por si mesmo. Quando a lâmina do homem corta a garganta da fera, não é para marcar uma derrota de Bitos, o reino a que ele próprio pertence. Ao contrário, o ato celebra o ser, mostrando aos homens o fim de um ente, mostrando-lhes como seres vivos mais fortes morrem inevitavelmente, quando o líquido rubro que os preenche é derramado de seus corpos, enquanto a tribo continua a viver, fortalecida pela unidade dos homens reunidos num lugar sagrado. Enquanto o touro vermelho jaz inerte em uma poça de sangue e o céu, igualmente rubro do crepúsculo, começa a escurecer, os homens são lembrados de sua própria natureza e da importância do papel que desempenham na luta entre os deuses. No dia seguinte, a parte final da celebração está sendo preparada. O reinado da luz terminou e o dia do sangue serviu como tempo de transição. Um tempo em que nem a escuridão nem a luz prevaleceram. A vida de Bitos as manteve afastadas uma da outra, mas agora a roda está prestes a completar uma rotação completa. O fim está prestes a se tornar um novo começo, pois Essos está neste instante pronto para assumir. O reinado da escuridão começará formalmente assim que a luz for expulsa da terra e do céu, exceto pelo brilho fraco da roda de prata e seus servos que estão em sua corte celestial. Quando o touro negro chega à clareira, acontece a demonstração de força dos enviados da escuridão e da luz, com os cães protegendo o touro negro do ataque das criaturas celestiais. Quando a lâmina atinge a fera e o sangue jorra no solo, um novo ano começa. O poderio do Pai da Vida agora está restaurado. Ele está determinado a recuperar tudo o que lhe pertence, incluindo sua amada, que ainda está com seu parceiro celestial. A primeira tarefa do novo regente da criação é ajudar o deus das tribos, Tutatis, cujo corpo ainda está sendo dilacerado pela luta interna que afeta os homens. Apoiadores da escuridão ainda combatem ferozmente contra os da luz, enquanto montanhas de cadáveres se acumulam nas planícies da Gália. À medida que as tribos são divididas, as duas partes do corpo da vida se transformam em um par de dragões, um branco e um preto, que estão engajados em batalha furiosa. Testemunhando isso, o Deus bom reassume a força que no passado lhe permitiu orientar o curso da criação. Essa recuperação se manifesta pelo retorno de sua barba quando assume forma humana, como símbolo de seu poder viril. Cheio de coragem e confiante em sua autoridade, ele decide então apoderar-se dos dois dragões. Ele os estrangula e os mantém afastados um do outro, mas sem extinguir suas vidas. Ele simplesmente pretende subjugá-los e mostrar-lhes que agora prevalece sobre as forças da luz e da própria vida. Os cães de guerra e caça, seus servos, saltam sobre os soldados dos dois acampamentos, impedindo-os de derramar desnecessariamente o sangue de seus irmãos. A totalidade dos homens e a vida nascem de seu corpo, e ele quer ver seus filhos como aliados contra seus próprios inimigos, sobretudo aquele que ainda mantém Rigane afastada de seus abraços. A grande rainha, sentada em seu trono celestial, observa o desenrolar desses eventos, enquanto as feras bravias de Taranos a vigiam de perto. Aqui embaixo na terra, o bom Essos é outra vez Carnonos, o galhudo, pois seus chifres agora estão totalmente crescidos, duros como a madeira do carvalho.
ele prontamente envia seu servo mais fiel e destemido, seu grande cão, de volta para entregar uma mensagem à sua amada, incitando-a a retornar ao seu lado na terra. Assim, o novo ano começa como o anterior. Isso aconteceu em tempo algum. Isso não aconteceu em nenhum tempo. Isso se repetirá enquanto rodarem o círculo das estações e a roda do tempo. A encenação dos deuses é reiniciada ano após ano, dada aos homens para observar e refletir até um dia quando tudo chegar ao fim. E esse é o relato do mito do ano contado pelo Caldeirão Sagrado. As referências para este conteúdo são Paul-Marie Duval, Monnaie gauloise et mythe celtique, Claude Sterckx, Mythologie de Monde Celte, Patrice Lajoie, L'Arbre du Monde, la cosmologie celte, Christian Joseph Dionvar, Le Sacrifice dans la tradition celtique, e Jean-Jacques Hart. Esse aqui eu recomendo muito. Jean-Jacques Hart, Essai sur l'évolution de la religion gauloise. Ele está disponível em PDF, no endereço que está aí. Ainda tem um outro que é excelente, que é Anton Busquet, The World of the Gauls, Foundations of a Celtic Philosophy. É o mundo dos gauleses, fundamentos de uma filosofia céltica. É um livro excelente. E, por fim, por último, mas não menos importante, muito obrigado a todos que me aguentaram até aqui e até outra oportunidade, quando eu espero apresentar a parte 3 desse conteúdo, e eu comecei no ano passado. Finita la guerra. Muito obrigado, Baloesos. Estou olhando aqui se tem alguma pergunta, mas eu acho que não. Só tem alguns comentários. Pessoal agradecendo, todo mundo maravilhado com a tua palestra. Perguntar, alguém gostaria de fazer uma pergunta? O pessoal que está assistindo a transmissão. O livrinho vai estar disponível. Como é que eu faço? Eu mando o link para quem? Pode mandar para o EBDRC mesmo. Tá. Aí a gente depois põe na página. Eu vou pegar os PNGs, os PPTX e mais conteúdo aqui, e também os PDFs. Vou colocar numa pasta, vou subir para o meu Google Drive e mando o link para vocês compartilharem como acharem melhor. É o conteúdo integral do que foi dito aqui. Cada vida. Beleza. Então, muito obrigado mais uma vez. Foi excelente essa palestra. Alex, quer falar alguma coisa? Não, estou procurando aqui, não ver se tem alguma pergunta, mas acho que foi bem completa. Gente, última chance. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Veloesos, acho que você vai escapar de perguntas do público em geral. Só por curiosidade, antes de eu sair, eu sempre pergunto, em quanto tempo estourei o horário? Oi? Não, você não estourou. Você tinha até 7h30. Ah, é mesmo? Exato, você terminou 26 minutos antes. Então, pode voltar, continua. Brincadeira. Não. Quer falar a segunda parte? Tem 20 minutos. Exato. Aí. Não, eu vou guardar para o ano que vem. Porque se eu for começar a segunda parte, aí sim eu vou estourar mesmo. Tá joia, então. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. 7h30 a gente retorna. 7h30 estamos de volta. Obrigado. Tchau. Descanse, tome um cafezinho, que senão deve estar precisando. Estou precisando de um café. Obrigado, abração, gente. Até já. Outro. Tchau. Até daqui a pouco, pessoal.